Gracie. Faz parte da terceira geração do clã que difunde mundo afora os campeonatos de Vale Tudo. Ele começou a lutar aos 12, seguindo a tradição da família, e se tornou pentacampeão de um dos mais importantes torneios mundiais de Vale Tudo. Sempre nós tivemos, eu principalmente, observação muito grande sobre todos os meus filhos. Muito maior ainda sobre o Ryan Gracie. Um excelente irmão, e sempre foi o mais atencioso. Ele chegava ao ponto do Dia das Mães, ele pegar um avião, vir até aqui, bater no portão: mãe, trouxe umas flores, ou mandava um carro de presente. Se você perguntar para as crianças quem era o tio predileto, era o Ryan. O Ryan tinha um coração gigante. Às vezes até gigante demais, que ele queria ajudar todo mundo. E deixava até de fazer coisas até para ele, para ajudar os outros. Eu tinha uma pessoa que eu tinha certeza que estava ali para proteger a gente. Cara, para mim foi meu melhor amigo. Cresceu comigo ali, agarrado, e eu dando aula de jiu-jitsu, ensinando ele até a pensar. Não consigo nem pensar nele sem dar vontade de chorar. Tipo, não passei muito tempo com ele, né? Mas 7 anos foi o tempo suficiente para amar ele e até depois começar a admirar ele como pessoa, como lutador e como herói, para mim, o que ele é. Protótipo, o lutador, né, cara, que deu muito problema pra família, né, cara. Queria, por causa do nome da família, ser lutador, e tinha um lado que ele se atraía, que era a criminalidade, que era as drogas e fazer baderna na rua, né. Era problemático, né, você tava aqui com ele olhava pra você, de repente o cara poderia chegar e cismar contigo. Quando bebia, então, era meio complicado. Onde o Raya chegava, os Fargos, onde você possa parar pra pensar, teatro de lona, ia rolar uma pancadaria. Ele tocava o terror. Ele não passou também uma fase rebelde, mas ele era o cão. Eu até na época falava, pô, morreu. Eu falei, pô, que pena que morreu, mas pô, o diabo tá fudido. Muito bom de jiu-jitsu e tudo, mas ele foi um cara que a disciplina não estava do lado desse talento. Uma pessoa que vive a vida intensamente, como ele vivia, e, pô, tinha o ideal dele. Ou amava ou odiava. Foi um cara polêmico, era um cara pilhado, realmente arrumou algumas confusões. Fez muito mal a muita gente, mas tinha muita gente também que idolatrava e adorava ele. Por isso que ele dava continuidade às badernas e à bagunça que ele fazia, né? Só fez barbaridade, né, na vida, né, cara? E uma pessoa muito difícil. Pô, o nome Gracie, né, cara? Tinha o maior futuro pela frente e se enrolou, né, com a vida. Sempre fomos uma família de enfrentamento, de luta, de guerra e de pancada. Eu nunca vi medo nele. Me perdoem os esquisitos, os estranhos, os inusuais. Rai adorava as moças. Eu conheci muitas das meninas apaixonadas por ele. Quem sai à noite para se divertir já sabe identificar de longe quem procura confusão. Os caras chegam agitados, os caras chegam com fisionomia fechada, exaltados, alterados. Você está tendo uma onda de violência por praticantes de artes marciais. Década de 90, cara, foi a explosão do jiu-jitsu. Na noite, em boates, em alguns lugares, eu percebia que tinha uma animosidade, um grupo tinha raiva do outro. Não tinha essa coisa de ser amiguinho, sacou? Anos 90 era bem punk. Se fala da luta livre, porque a luta livre foi a maior rivalidade da história do jiu-jitsu. Mas se você parar para pensar, era qualquer arte marcial. Tinha rivalidade, houve brigas, houve confusões, invasões de academia. Cara, Flamengo encontrando com Vasco, tu não tem noção. Onde batia, o pau comia e tinha que levar a camisa para academia. É difícil hoje para essa geração entender
como funcionava na década de 90. Ryan gostava de brigar, e não só dentro dos ringues. As brigas de Ryan estão em pelo menos 5 ocorrências policiais: furto, destruição de documentos, ameaça, lesão corporal, tentativa de homicídio, difamação. Geralmente, quando eu saio, as pessoas costumam me provocar. Você se acha vítima dessas provocações? Dessas provocações eu sou vítima. Bati muita gente, ainda mais no Rio de Janeiro. Ninguém nunca teve coragem de fazer alguma coisa, porque a família também é muito importante. Então, vai matar, vai querer me fuder, vai se fuder depois. Então, todo mundo tem pai, todo mundo tem filho, todo mundo tem mãe. Tira um filho meu, que eu tiro 2 teus. Talvez a tua mãe também. Uma vez a gente chegou em Abu Dhabi, eu entrei no estádio. Eu atravessei o estádio com ele quase brigou 3 vezes. Teve já problema comigo também, que eu larguei o prego nele. Aquela noite aí, os pescadores estavam batendo em todo mundo, agredindo todo mundo, cara. Pensaram que não ia acontecer nada, que iam juntar o Eugênio e... Porra, se deram mal, cara. Se deram mal. Eu já tinha avisado pra ele não vir pro meu lado. Aí tinha tomado a arma do policial lá, do segurança, tinha batido na menina, tinha dado a garrafada no garotão. Aí ele veio, na hora que ele correu pro meu lado, eu na época tava com porte de arma, tinha um porte de arma. Não é que seja normal, mas eu cansei de ver tanta gente dando um tiro em cima do outro, em briga dos caras mais velhos. Quando eu vi, eu falei, porra. Só que eu não dei pra acertar nele, eu sei pra avisar ele que nem todo mundo é playboy da Barra da Tijuca. Ele deu na direção mesmo, sacou? Eu não sei, graças a Deus não pegou. Se ele deu pra assustar, também assustou a gente, tava todo mundo na adrenalina. Saiu chorando pra lá, que nem uma... esquisito pra lá. Então quando o cara me vê, ó, o Ryan Gracie, vamos lá mexer com ele, porque pô, ele vai se invocar e se a gente bater nele, a gente vai ficar famoso. Entendeu? Então é muito isso que acontece. No dia o próprio delegado, o inspetor também, tinha que brincar até comigo. Falaram, pô, Eugênio, tu tinha que ter matado ele. Eu falei, doutor, se eu tivesse matado ele, não tava indo embora agora, doutor. Já vi ele pegar um cara de perna quebrada, porque queria pegar a mulher, normal, a gente via muita coisa. Deu um mole, vou pegar, meu irmão. Vou dar o mata-leão por trás, como ele deu aqui em Botafogo, quando ele veio uma vez no Big Jeff, sacou? Era um negão de 130 quilos, enorme, sacou? Que era um amor de pessoa. Era o Bob Sapp do Rio. Negão enorme, e o Raya viu, veio por trás e deu um mata-leão e botou o negão pra dormir. Porra, se ele viesse na frente, ele não ia conseguir fazer isso. Nós tivemos aquela contenda, que a origem dela foi uma competição, o retorno da Copa Company. E a gente estava na hora da pesagem e tivemos um problema com balanças que estavam sendo trocadas e eu comentei na época com o pai do Amaurizinho. E ficou-se nas entrelinhas convencionado que teríamos que fazer uma outra luta. Terminamos indo para casa de um rapaz que eu não lembro o nome e foi feita aquela coisa underground na casa desse rapaz. E uma das coisas que me chamava muita atenção era que quando a gente foi brigar, obviamente pela imaturidade, a família dele estava presente. Aquilo para mim era uma coisa de outro mundo. Eu não concebia, né, uma família estar presenciando uma briga de um filho, de um irmão, de um primo. Quer dizer, geralmente as pessoas tendem a apaziguar, a apartar isso, e lá eles estavam juntos. Aquilo ali era um negócio para mim de outro mundo. O cara lá de Manaus, se não me falha a memória, foram 38 minutos de luta, em que a gente ficou muito tempo se ofendendo. Eram 2 garotos, né? A gente ficou muito tempo se ofendendo de luta mesmo. Acho que a gente deve ter tido, sei lá, 15, 20 minutos. Tinha um clima de muito ódio, né, por parte das torcidas, né? De um lado e do outro. Os comentários eram as coisas mais absurdas do mundo, né? Vai morrer. Para mim era um negócio de outro mundo. Eu conheci o Tico em Manaus, quando teve o Intergrace, e eu cheguei, aí o Renzo, eu tava com o Renzo me falou, esse aí que é o Tico. Aí eu era um pouco mais novo, né? Eu fiquei lembrando que meu pai acabou pegando um pedaço da orelha dele. Eu fiquei, mas ele tá com a orelha perfeita? Acho que não é ele não, hein? Aí o Renzo, mas é ele sim, não sei o quê. Aí eu fui, Tico, tua orelha, como é que você
colocou. Aí ele, pô, fiz cirurgia. Ai, porra, minha orelha. A velha rixa com Valide também rendeu um inquérito, depois da troca de acusações e ameaças. Eu ia pegar o Raia, depois pegava o Royce, eu pegava o Royce, pegava o Raia. Eu ia pegar geral. Pleno combate entre Ryan Gracie e Amaury Bittet. Valide Ismail presente, arqui-inimigo do Ryan Gracie. Não parava de falar na arquibancada. Teve uma hora que o Ryan Gracie parou a luta e falou assim, aí, meu irmão, vou chamar o japonês, hein? O Valide tinha perdido pro Akira Shoji no Praia. Vou chamar o japonês, hein, Paraíba? Vou chamar uma porrada. Vou chamar o macaco na boca aí. Para você que não está entendendo em casa, Ryan Gracie hoje é o maior adversário para Valide. Valide é o maior adversário de Ryan Gracie. O Malandro, muito esperto, Sérgio Malandro tinha um programa. E, porra, a primeira vez chamou o Ryan lá. Aí o Ryan topou o terror e me botou no telefone. E, pô, a gente começou a discutir. Isso aí foi acho que em 2000, né, cara? Eu não sei, fazia o programa na Gazeta, Festa do Malandro. Eu não me lembro assim muito da minha cabeça, mas eu me lembro, tinha umas coisas engraçadas. E o Valide querendo falar, e o Ryan querendo falar. E ficamos acho que 1 hora de programa. Você é frouxo. Se o Eugênio soubesse lutar... Aquele moreno que estava lutando agora na televisão. Se soubesse, tivesse punch de soco... Calma que eu vou entender. Valide, você fala um pouco e o Raya fala um pouco. Mas aquilo as pessoas achavam, algumas achavam que era armado, mas não, aquilo era real. Aquilo era um sentimento puro de raiva, de ódio mesmo. Entendeu? Tinha ódio dele. Eles se odiavam, né, brother? Era uma coisa meio de ódio, né, cara? Uma coisa muito louca, né, cara? E naquela época eu odiava ele como odiava o diabo. Entendeu? Chama pra cá, eu tô te esperando aqui, ó. Eu vou te meter a mão na cara aqui, Paraíba. Tu é frouxo, rapaz. Tu é frouxo, tu é feio e frouxo. Feio e frouxo. Entendeu? O cara não existe, malandro. Só que o Valide era sempre muito polêmico, né, cara? O Valide era muito engraçado, né, com aquela orelha dele. Eu também não era uma flor que se cheira, eu não era um... Porra, eu só era um cara muito justo, mas eu era, porra, doido de pedra também. Mas só que eu tocava o terror com quem merecia. Você vai mostrar aí um pedaço? Mostra um pedaço que o pessoal vai se divertir, bicho. Eu não sou ele que veio de Manaus. Eu vou te mostrar quantos postos faz uma canoa. Vou te botar dentro dela, vou te mandar de volta pro Iguaçu, Paraíba. Vou te matar de porrada, rapaz. Tu é homem, tu vem aqui, rapaz. Vem aqui. Ele toma bomba desde 90. Entendeu? Bomba, asteroide, pra quem não sabe. Que mata, que tem... Foi histórico na minha carreira, porque eu já abri a porta dos desesperados, né? Mas nesse dia eu abri 2 portas esperadas. Uma saiu o Valide e a outra saiu o Raya. A audiência foi lá em cima, campeão de audiência, primeiro lugar de audiência. Foi o pior ser humano, a pior rivalidade que eu conheci. A pior índole que eu conheci. Ele tinha índole muito ruim. Não vou lutar pra esperar o tempo acabar, não. Eu vou lutar pra tirar todo o seu jeito da tua boca, porque você fala demais, rapaz. Você não é ninguém. Você não passa do Paraíba. Então, realmente, eu fiquei nessa história da luta que não aconteceu. A luta não aconteceu, mas aconteceu o programa. Eu tava parado, eu e mais 2 amigos meus, vi um bando de 15 caras correndo atrás de um garoto. E pô, um amigo meu virou, pô, vamos lá ajudar o cara. Eu falei, vamos. E isso não é da minha índole deixar ninguém juntar ninguém. Não vou falar que o cara era um anjo, justiceiro, porque é mentira, não é justiceiro nenhum. Também não vou falar, vou crucificar o cara como um demônio, porque também não era, porque nós também éramos aqui. Então era uma coisa normal de um jovem daquela época, meu irmão. Um rapaz lá, até um senhor já quase. Aí ele falou, você é irmã do Ryan? Aí quando me viu, ele me abraçou, começou a chorar. Eu falei, o que houve? Não, é porque eu gosto muito do seu irmão. Eu falei, mas o que houve? Não, eu era garçom e estava num bar e tinha um cara que estava me tratando de uma maneira, tipo assim, absurda, né? Humilhando ele o tempo inteiro. E o Ryan estava sentado nesse bar, viu aquilo, comprou o barulho dele, acabou brigando com a outra pessoa para defender o garçom e levou ele para treinar na academia. Ele era brabo mesmo, ele não levava desaforo. Ele era um animal selvagem mesmo. Eu não entendia. Se ele achasse que aquilo era um insulto e acabou.
espetou, ele mordia. Na minha geração foi ele que mais criou problema. O garoto novo rebelde, né? Ele que era o filho desencapado da família. Nós tivemos uma guerra contra o jiu-jitsu aí, porra, mas sempre houve um código de honra. O código de honra é importantíssimo. Se você não tiver um código de honra, você não existe como lutador, tá? Ele não tinha código de honra nenhum, ele só fazia covardia, barbaridade, entendeu? E depois se escondia com a família, se escondia com os alunos, entendeu? Esse aí era o valente, né? Ele aturava menos as coisas erradas. Eu vi um camarada, 5 anos depois de fazer uma desgentileza à mãe dele, e ele encontrar com esse camarada e tomar satisfação de um assunto de quase uma década atrás. E tome pau. Ele tinha essa característica de proteger, né? Proteger a família, colocar a família em primeiro lugar o tempo todo. Eu tenho uma imagem muito forte dele, de saber que qualquer problema eu podia chamar ele que ele ia resolver. Para mim, na época, ele era a personificação do capiroto, do demônio. Ele não poderia ser só esse cara maluco, mal, né, desalmado. Ele tinha que ter alguma coisa de bom. Eu acho que ele exacerbava esse lado dele ruim para ter uma maior projeção. O cara não era nenhum monstro também, entendeu? O cara teve acertos, teve erros, mas isso que falam que ele provocar, não. Ele realmente, essa questão da injustiça, ele era um cara que não gostava de ver o mais forte batendo o mais fraco. Quem eram os amigos, era o justiceiro, pode ser. Talvez ele pecasse por isso. Que é uma coisa que não era nem para ele se meter, ele fazia. Rua tem regra? Tem alguma especificação? Ele foi primeiro. O cara podia chegar e dar uma garrafada nele, uma facada nele, dar um tiro nele. Não tem regra. Tokimitsu Ishizawa. O Ryan tinha um potencial enorme. Um potencial, do carisma, ele era muito carismático, e um potencial de lutador nato, um lutador destemido. Cara, foi um dos caras mais talentosos que eu já vi na minha vida pra luta, entendeu? Tinha uma explosão física, um preparo físico, uma esperteza, um instinto de luta fantástico. Eu acredito que se fosse hoje, ele era campeão Ultimate. No MMA, teria ido muito mais do que ele foi, até porque foi breve, devido a ele ter morrido cedo. Acho que se ele tivesse nessa agora, ele teria canalizado a energia 100% para o esporte. O cara tinha muita energia. Quem conhecia, o cara para qualquer coisa ele tinha muita energia. Ele foi um bom lutador, não chegou a ser um top da categoria, mas claramente porque não era muito dedicado, não treinava muito, não se preocupava com condicionamento físico, essas coisas, e dava para perceber que era um cara com talento natural que poderia ter chegado muito mais longe do que ele chegou. Não sei se seria o número 1 do jiu-jitsu ou do MMA, mas com certeza chegaria no topo das duas modalidades. Não dá para avaliar o Ryan lutador. A realidade para mim não foi lutador, entendeu? Ele foi muito doido, psicopata, tá entendendo? O lutador não dá pra fazer uma avaliação dessa. Ele é muito competente, né? Era um base, né? Porra, fazia. Se ele podia dedicar essa agressividade, essa loucura, porra, pra lutar fora, pra fazer as situações dele, né, cara? Ele, infelizmente, né? Era brigador, era um cão de briga. Eu acho que se ele tivesse dedicado realmente ao MMA, com certeza ele teria um puta nome aí dentro do cenário. Podemos dizer que ele tinha sangue nos olhos. Agora, as lutas que ele lutou na rua, que não eram oficiais, essas também me impressionaram muito. O cara era um guerreiro, treinava ele gostava de lutar, entendeu? Você nota que o cara gosta. O cara, tipo, tá ali em cima do ringue, pô, meu irmão, vou até a morte. Quentin Jackson's Armbar, he's got it. He's got to strike. He's got to put it. Oh. Wow! Beautiful! Beautiful!
e ele, quando a gente era criança. Encontramos uma cigana. E a cigana olhou para mim e falou: menino, você tem uma alma diferente. A tua vida vai chegar numa encruzilhada quando você tiver 43 anos. Dependendo da maneira que você levar a tua vida, vai ser um momento de decisão, se você vai continuar vivendo ou se você vai embora. Aí falou: mas ele não, ele vai embora aos 33. Você vai morrer aos 33. Ele riu, ainda brincou assim. Eu vou morrer quando eu estiver com 33 anos. Sempre me disse isso. Eu até lembro quando ele fez 33, eu liguei. Eu falei: tá vendo? Ela estava errada. Aí ele falou: vamos ver como é que termina esse ano. E ele faleceu aquele ano, né? Entendeu? A família Gracie, acostumada a vitórias, sentiu a dor da perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A morte misteriosa de Ryan Gracie numa cela desta delegacia está sendo investigada. Pessoas próximas ao lutador tentam explicar como um atleta premiado se transformou num dependente de drogas que morreu na cadeia em circunstâncias ainda inexplicadas. Na sexta-feira, Ryan Gracie saiu do apartamento onde morava, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, descalço, vestindo a bermuda e com uma faca na mão. Daqui ele começaria uma trajetória de incidentes. Na rua, Ryan bateu no vidro de um carro, entrou no banco de trás e teria ameaçado o motorista com uma faca no pescoço. O motorista conseguiu fugir e o lutador assumiu o volante. Ryan tentou então roubar uma moto. O motoqueiro reagiu e o lutador logo foi cercado por um grupo de 30 motoboys. Ele foi agredido e dominado até ser preso pela polícia. Aquela história, tem que ser preso porque roubou. Não, ele não tinha por que roubar, ele estava com o carro na garagem, nada. Ele estava num surto psicótico, fugindo de algo imaginário. Essa síndrome do pânico dele era bem, assim, que marcava a gente ficava preocupado, sabe? Eu ficava muito preocupada. Então foi aonde a gente começou a perceber realmente que ele não conseguia mais esconder da gente. A noiva dele chamou o médico, que fez um teste e constatou: o rapaz tinha usado cocaína, crack e maconha. Amigos mais próximos sabiam que a agressividade de Ryan não era só resultado de uma personalidade forte. Ele também fazia uso de drogas. É claro que a gente sabia das drogas, ele não deixava nunca a gente perceber nada nele, de ver, né, de, enfim, usar nada na frente de ninguém. É o que as pessoas fazem, usam em festa, né? Mas ele falar ou a gente presenciar alguma coisa, nunca. A irmã de Ryan Gracie fez graves acusações contra o médico que atendeu o lutador numa delegacia de São Paulo. Quando teve esse problema em São Paulo, a Andréia, ela entrou em contato com o Sabino para que ele desse uma declaração, porque ele já tinha atendido o Ryan mais de uma vez, nessa crise de surto de pânico dele, para dizer que ele não era um marginal, né? Que ele tinha problema. Foi para isso que ele foi chamado. Mas ele deu muito remédio. Além de dar injetável, ele deu pílula e, enfim. Eu falei, o senhor está dando muita coisa. Você pode matar meu irmão. Aí ele falou, mas a gente tem que correr risco. Até uma aspirina pode matar. E já foi comprovado que o que matou meu irmão foram os remédios que ele deu. Eu considero pequena, porque o meu intuito não era sedá-lo por muitos dias, que ele estava sem comer. Eu queria apenas deixar ele sem grande ação. As medicações que o meu cliente ministrou naquele primeiro momento, todas elas, isso foi reconhecido em todos os processos, foram ministradas em doses homeopáticas, terapêuticas, e que não poderiam gerar qualquer tipo de consequência. O médico que acompanhava Gracie disse que usou um coquetel de remédios para acalmá-lo. Aplicou um antialérgico para minimizar os efeitos de um tranquilizante. Ryan ainda ingeriu um anticonvulsivo e mais 2 comprimidos de outro tranquilizante. 1 hora depois, o lutador tomou mais um remédio para controlar a pressão que estava alta. Esses medicamentos não poderiam jamais ter causado o óbito dele. Ele tinha um problema congênito no coração, ele tinha um problema de uso excessivo de substâncias proibidas, de drogas. Aí quando eu fui para a delegacia, que eu tive a notícia que ele tinha morrido, eu encontrei o doutor Sabino lá. Aí eu falei, foi você que matou meu irmão. É uma injustiça
injustiça muito grande se querer atribuir a ele uma culpa que não é dele. O Dr. Sabino foi absolvido em todos os graus, em todas as instâncias possíveis e imaginárias. O Dr. Sabino chegou a dizer para o delegado de polícia que estava ali que ele não podia, diante do que ele estava vendo, ficar ali preso, que ele tinha que ser internado porque o estado de ansiedade dele e o quadro clínico mereciam uma atenção muito maior e muito melhor. E realmente me sinto totalmente injustiçada, totalmente revoltada por ver que uma pessoa continua ainda com a clínica aberta. Meu tio foi assassinado. O sentimento hoje é de poder... Claro que existe esse sentimento de nós fomos injustiçados porque não houve punição para o médico, mas a gente está aqui para mostrar, para falar o nome dele, da clínica dele, para que outras pessoas não sofram o que a gente sofreu. E esse médico que matou ele, ajudou muito a matar, eu tinha um projeto de fazer umas maldades com ele. Depois ele apareceu aí para uma amiga nossa, falou, fala com meu pai, se não fosse ele ia ser outro. Eu tinha uma data para ir embora. Manda deixar esse cara em paz. E eu deixei para lá. Crescer sem um pai foi muito difícil, né? Todos os presentes que eles faziam no Dia dos Pais, eu tinha que pegar e dar para minha avó. Eu lembro que eu saía da escola e via os pais abraçando os meus amigos. Aí eu vi os pais abraçando os amigos, então, pô, era difícil demais. E, pô... aí, tá vendo? Se eu falar pra você hoje que eu superei isso, é mentira, mas tô aprendendo a lidar com isso, mas não é fácil. Quando você ama, né, bicho, machuca muito, né? Uma pancada muito forte, entendeu? Eu jamais esperava isso na minha vida, na verdade. A procedência pelas atitudes, entendeu? A consequência seria essa. Ou morte ou prisão, pô. Um dos dois. Também não desejava o mal dele também. Desde que não me desrespeitasse, mas também não morri também de dores por causa dele, não. Porra, acho que ele viveu muito. Eu nunca pensei que ele fosse viver tanto. Foi meio esquisito, né, cara? Saber que um cara, pô, da sua época, da sua idade, novo, um cara lutando. Desculpa a palavra, mas foi uma coisa muito escrota. Eu acertei o meu caminho, que eu tô aqui até agora, né? Com 50. Entendeu? Passou a achar aquela cigana, eu dou uma rasteira nela. Rasteirou a cabeçada, eu juro por Deus. O legado do Ryan é você ser um lutador por completo na questão de enfrentar os seus medos, né, ir pra luta mesmo com toda a raça. Ele tinha aquela raça de um Gracie mesmo, de estar ali e resolver os problemas dele. Era o que a família sempre foi, mas mais concentrada, mais emergente, mais da hora. A galera ou o amava ou o odiava. Então, com certeza, faz falta para os amigos, para o pessoal que treinava com ele, mas para a luta em si, não, nenhum legado. Legado não deixou nenhum legado, é só barbaridade, né, cara? Ah, sei lá, pra ele é lá, pra mim não deixa legado nenhum, acho que pra muita gente não deixa legado nenhum. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum legado. Eu não conheço nada que o Ryan pode ter deixado de benefício pro esporte. Tanto trouxe coisa positiva, como mostrou para as pessoas que você precisa ter uma vida disciplinada para alcançar a projeção. Então, eu acho que o legado dele para o esporte é essa coisa de que você precisa treinar para se dar bem. E eu acho, cara, que o filho dele vai vir para arrebentar, porque é um garoto que está sendo educado para ser um campeão. E é o oposto do pai. Eles falam que o garoto é um amor de pessoa. Esse é o maior legado que ele pode ter deixado, que foi um filho que está perpetuando o nome dele aí agora, e o garoto vai levar isso à frente. Você vê no enterro dele quantas pessoas foram,
né, nas pessoas que hoje carregam o nome dele. O time dele é o Ryan Gracie Team. É um time que cada dia que passa cresce, as pessoas lutam apaixonadas, as pessoas estão ali com o coração. Eu acho que esse é o grande legado dele. Viu, Ryanzão? Quando tu tiver, malandro, estamos aí do teu lado. E obrigado por ter sido o que você foi, meu filho.